Todo começo de ano se repete. Você senta, planeja, escreve metas e promete que agora vai, que este ano será diferente. Mas algumas semanas depois algo começa a falhar. Não é falta de disciplina, nem de capacidade, muito menos de inteligência. O que falta é algo mais profundo. Em silêncio, surge a pergunta que quase ninguém admite: para que tudo isso? Quando ela aparece, as metas começam a cair. O treino é adiado, o estudo perde urgência, o projeto fica para depois. Em pouco tempo, você para até de fazer planos, porque desistir uma vez dói. Mas desistir todo ano corrói algo maior, a vontade de lutar. Este vídeo começa exatamente nesse ponto, onde a maioria quebra. Porque o problema nunca foi força, foi sentido. Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração, dizia algo simples e brutal. Quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Isso não é motivação passageira nem otimismo ingênuo. É estrutura interna. É aqui que entra Okabe Rintaro. Um personagem que falha, enlouquece, revive o mesmo dia e perde pessoas que ama repetidas vezes. Ainda assim, continua. Não porque acredita que vai vencer facilmente, mas porque sabe por que não pode parar. Okabe não é herói porque vence, mas porque não larga o fio da própria missão, mesmo quando tudo o empurra para desistir. Antes de planejar o próximo ano, existe uma pergunta anterior. O que faz você continuar quando dói? 俺は狂気のマッドサイエンティスト法院キャーマだ O mundo de Steins Gate e a queda de Okabe. Steins Gate se passa em um mundo muito próximo do nosso, sem grandes guerras épicas, sem vilões cósmicos evidentes. A história gira em torno de um pequeno laboratório improvisado, onde Okabe e seus amigos descobrem quase por acaso uma forma rudimentar de alterar o passado. Mas a obra não é sobre viagem no tempo, é sobre o preço de tentar corrigir o inevitável. Okabe começa como um personagem excêntrico, teatral, quase cômico. Ele se chama de cientista louco, finge controle, ri alto. Mas à medida que as linhas do tempo se multiplicam, essa máscara racha. Cada tentativa de consertar algo gera uma nova perda. Cada decisão carrega culpa. Cada salto temporal o afasta mais dos outros, porque só ele lembra. Okabe ocupa uma posição solitária no mundo. Ele é o único que sabe o que foi perdido. E é isso que o torna exemplar para Viktor Frankl, porque Frankl não escreveu sua filosofia em bibliotecas. Ele a escreveu no limite da resistência humana. Okabe vive algo semelhante. Um mundo onde o sofrimento não é opcional e onde desistir seria, paradoxalmente, mais fácil do que continuar. Aplicação do pensamento de Viktor Frankl em Okabe. Frankl parte de uma tese simples e cruel. A vida não promete felicidade, mas sempre exige uma resposta. E essa resposta se chama sentido. Frankl afirma que o sofrimento por si só não enobre ninguém. O que transforma o sofrimento é para quem e para que ele é suportado. Isso se manifesta em Okabe quando ele percebe que não está lutando por vitória, mas para impedir uma perda específica. Segundo Frankl, o ser humano não pergunta à vida qual é o sentido, é a vida que pergunta ao homem. Okabe entende isso quando percebe que não pode salvar todos, mas não pode abandonar alguns. Responsabilidade. O sentido não é escolhido, é assumido. Frankl rejeita a ideia de que o sentido seja algo confortável ou leve. Para ele, o sentido é um peso, uma responsabilidade que se impõe ao indivíduo. Okabe não quer ser o único que lembra. Ele não quer carregar a culpa nem o fardo das escolhas que ninguém mais vê. Ainda assim, ele aceita. Não porque seja forte o tempo todo, mas porque fugir disso seria pior do que sofrer. Frankl diria que a verdadeira liberdade humana não está em escolher evitar a dor, mas em decidir o que fazer com ela quando ela é inevitável. Frankl nunca promete sucesso, vitória ou finais felizes. Ele promete apenas que vale a pena responder ao chamado da vida. Okabe continua mesmo quando já não acredita mais em um desfecho feliz. Ele segue não por esperança, mas por fidelidade. Parar significaria negar o valor daquilo que ama e daquilo que decidiu proteger. Esse é o ponto mais profundo. O sentido não remove o sofrimento, não o suaviza e não o justifica. Ele apenas o torna suportável. Como descobrir e assumir um sentido? Agora imagine que Viktor Frankl não está em um livro, mas sentado diante de você. Ele começaria deixando algo claro desde o início.
O sentido não é encontrado pensando demais. Ele é descoberto respondendo. Para Frankl, o primeiro erro é esperar clareza total antes de agir. A clareza vem depois da decisão, não antes. Quem exige garantias para começar normalmente nunca começa. Primeiro passo, pare de perguntar o que você quer. Frankl ensinaria que quando você pergunta apenas o que eu quero, você fica preso aos seus estados emocionais e eles mudam o tempo todo. Desejos oscilam, vontades enfraquecem, ânimos passam. Em vez disso, ele diria para observar a própria vida como uma pergunta em aberto. Onde existe hoje uma demanda concreta? Algo que está abandonado, alguém que depende de você, uma responsabilidade que você vem adiando. O sentido quase nunca nasce dentro. Ele começa fora, naquilo que exige resposta. Segundo passo, escolha algo que exija sacrifício. Frankl é duro nesse ponto. Se aquilo que você chama de meta não exige renúncia, não pede esforço contínuo e não cobra um preço emocional, então isso não é um sentido. É apenas um desejo. O sentido verdadeiro tem custo. Ele pesa. Frankl faria uma pergunta simples e incômoda. O que na sua vida ficaria pior se você desistisse? Aquilo que dói abandonar geralmente aponta para algo essencial. Terceiro passo, assuma sem garantias. Frankl não promete sucesso. Ele promete apenas dignidade. Ele diria para não esperar sentir segurança, confiança ou motivação. Essas sensações não são pré-requisitos, são consequências incertas. O sentido não é validado pelo resultado, mas pela fidelidade ao longo do tempo. Okabe continua sem saber se vencerá. Ele age mesmo assim. É esse tipo de decisão que sustenta uma vida. Quarto passo. Transforme o sofrimento em tarefa. Frankl ensina algo radical. O sofrimento inevitável pode se tornar missão. Se há algo que você não pode mudar agora, ainda assim pode decidir como carregá-lo. A pergunta deixa de ser por que isso está acontecendo comigo e passa a ser que tipo de pessoa esse sofrimento exige que eu me torne. É nesse deslocamento que o sentido nasce. Quinto passo. Sustente no cotidiano. Não no heroísmo. Frankl não acredita em grandes gestos ocasionais. Ele acredita na repetição silenciosa. O sentido não se mantém com inspiração, mas com lealdade diária. Acordar, agir, continuar. Mesmo quando ninguém vê, mesmo quando você duvida. Porque, como Frankl diria, o sentido não elimina o vazio, mas impede que o vazio te paralise. Oi, そこの貴様! 俺たちが見えているか? なぜ答えない? モニターのそっち... Por que você deve continuar? Okabe nos ensina algo que Viktor Frankl conhecia profundamente. O ser humano não quebra porque sofre. Ele quebra quando sofre sem significado. A dor por si só não destrói. O que destrói é a sensação de que ela não serve a nada. Quando o sofrimento parece gratuito, a alma começa a ceder. Se você abandonou nas suas metas todos os anos, talvez o problema nunca tenha sido disciplina, força de vontade ou capacidade. Talvez o problema seja que essas metas não respondem a nenhuma exigência real da sua vida. Elas não pedem nada de você além de esforço mecânico. Não há nelas algo que precise ser protegido, sustentado ou defendido. Metas não são, no fundo, sobre sucesso. São sobre resistência ao abandono de si mesmo. São a forma concreta de dizer que algo importa o suficiente para não ser deixado para trás ao primeiro sinal de dor. O sentido não torna o caminho fácil, não elimina o cansaço nem garante vitória. Ele apenas torna a desistência impossível. E talvez no fim seja exatamente isso que significa viver com dignidade, continuar. Não porque seja confortável, não porque seja recompensador o tempo todo, mas porque é necessário.